Na Super Resenha, bate-papo com Ribamar Cavalcante, o seu ídolo do passado em destaque. É sempre bom ouvir Ribamar Cavalcante. Muito bem, Ribamar. Na pauta, hoje o destaque é o ano de 1967. E neste ano, no top 5, Ribamar destacou Carlos José, Assis Dantas, Ivan Matos, Vécio e Evaldo, o Pancinha. Olha que time, rapaz, hein? Olha o top 5 de 1967. Carlos José, Assis Dantas, Ivan Matos, Vécio, Evaldo, o Pancinha. Jogadores de muito talento, hein? Muito talento. Né? Talento puro aqui nesse top 5 de 1967. Então hoje o Ribamar vai destacar o técnico da temporada, vai destacar também, né, o árbitro, o dirigente e a citação de um cronista esportivo. Vamos começar com o técnico. 1967, o técnico do ano. Diga lá, Ribamar. Vamos lá, Sandro. Você citou aí os destaques, né? Os melhores de 67, essa relação de Carlos José, foi Carlos José, Assis Dantas, Ivan Matos, Vécio e Pancinha. Então, 3 craques da decisão, né? 3 do América, Pancinha, Vécio e Assis Dantas, e os 2 do Riachuelo, o goleiro Carlos José e o quase zagueiro, nosso querido Ivan Matos. Imagine essa dupla aí. Agora vamos citar agora, você foi muito feliz após essas citações dos atletas, passar para treinador, né, dirigente e assim sucessivamente. Então é com o maior prazer que nós damos continuidade nesse trabalho maravilhoso. Muito bem. E aí o técnico, o treinador, Ribamar, quem você destacaria então? Treinador realmente conseguiu, Santos, seu destaque, na minha opinião, porque a estrutura, né, as condições de América para o Riachuelo, logicamente com todo o respeito ao Clube da Marinha, né, no qual eu tive o privilégio de defender as cores do Riachuelo com a camisa 7, mas a realidade é que a diferença é muito grande da estrutura. Mas mesmo assim, esse técnico, né, oficial da Marinha, conseguiu comandar o Riachuelo Clube para chegar à final, ou seja, a decisão de 1967. Então foi um excelente trabalho. Foi um excelente trabalho até porque, após essa campanha que ele fez no Riachuelo, ele teve até a oportunidade de ser convocado para ser técnico do América Futebol Clube. Apesar de ter sido uma passagem rápida, mas chegou também a comandar a equipe alvirrubra. Eu optei, Santo, pelo técnico vice-campeão de 1967, Jorge Level. Jorge Level, portanto, é o técnico aqui da temporada, por ter levado o time do Riachuelo ao vice-campeonato. Realmente, né, o Riachuelo, apesar de ter o apoio da Marinha do Brasil, mas não dava para comparar em relação à estrutura de América e de ABC, né? O Jorge Level, ele era tenente, é isso, Ribamar? Positivo. Inclusive, infelizmente, já partiu para o plano espiritual, mas era oficial da Marinha, entendeu? Até porque, como eu falei em participações anteriores, nas décadas passadas, o comando da Marinha em Natal valorizava muito o futebol, né? Então, na proporção que ia chegando os novos comandantes, feliz para o Tenente Castro, que tinha o apoio total do comando. Depois as coisas mudaram, né? E houve um pouco da decadência, inclusive chegando até a sair da federação, né? É um dos clubes extintos, né? Hoje funciona só na parte de amadorismo. Mas realmente ele é oficial da Marinha e capacitado, né? Muito disciplinador. Uma das principais características dele era a parte disciplinar. Então, onde há disciplina, consequentemente, se alcança seus objetivos. Uma prova é, como eu repeti há poucos minutos, né? Mesmo sabendo da superioridade em todos os sentidos do América Futebol Clube, ele conseguiu, né, ser vice-campeão. Infelizmente, perdeu o título
numa jogada infeliz, né, que foi dado os zagueiros, que Bagadão, mesmo machucado, concluiu assinalar esse gol que até hoje permanece negativamente para a família da Marinha. Muito bem. Agora, dos times considerados menores, o Riachuelo levava uma vantagem, pelo menos em um aspecto, na questão de campo, né, e na questão de alojamento, porque a própria Marinha dava essa condição, né, Ribamar? Certo, Santo. Vale salientar que nós tínhamos, que eu fiz parte do Riachuelo, 2 campos de treinamento. No CET, fica na Mar Negócio, mais precisamente no bairro das Quintas, e no próprio campo também, que tinha um campo na própria Vila Naval, que fica ali no Alecrim, na Avenida Ari Parreiras, logicamente. Então tinha esses 2 campos. E o de fundamental importância, como você frisou, era a parte de alimentação, né? Então podemos dizer, naquela época os times considerados menores, Riachuelo, Atlético, Ferroviário, Força e Luz, não tinha condições, né, de ter condições assim financeiras para bancar, por exemplo, uma concentração em hotel. E essas dificuldades realmente não existiam no Clube da Marinha, porque era uma mordomia, podemos dizer assim. A alimentação era no próprio dependência, no refeitório, na base naval, mais precisamente, na rua Ari Parreira, no Alecrim. Então todos ficavam super felizes quando estavam concentrados, devido, repito, à mordomia que existia para o elenco do Riachuelo Atlético Clube. Bom, no Brasil existe essa tradição, né, Ribamar, de se valorizar sempre o campeão, né? Eu lembro de uma entrevista de um atleta que jogou no Santos, e ele foi jogar lá no futebol italiano, depois do futebol espanhol, no futebol da Europa, né? E aí, o time dele, que era um time considerado médio, tinha sido o 5º colocado, né? E aí ele estava dando entrevista, ele dizendo, olha, assim no Brasil, o pessoal valoriza sempre só o campeão. Mas aqui a cultura é um pouco diferente. Muitas vezes, um clube considerado médio, ele faz um planejamento, se ele ficar em 5º, se ele ficar em 6º, tá ótimo. Porque, assim, é diante da realidade, né, do que o clube montou, do que o clube tinha estrutura. Então, se é um time médio, não vai se exigir que esse time seja campeão. Então, assim, eu estou satisfeito, eu fui 5º colocado. Então, assim, eu cumpri a minha participação. Eu sou muito valorizado lá, né? Porque o clube foi 5º colocado. Foi a meta. Foi a meta do time ser 5º colocado. Então, assim, no caso do Riachuelo aqui, a gente pode colocar esse raciocínio, né, Ribamar? O Riachuelo não foi campeão, mas ter sido vice-campeão entrou para a história. Porque, assim, pela diferença de estrutura, tá certo que durante o jogo o Riachuelo poderia até ter vencido o jogo, e podia ter sido campeão, mas não foi. Tá ótimo também. Diante da estrutura do Riachuelo, ser vice-campeão também entrou na história, né, Ribamar? Até porque, Santos, chegou à decisão, todos têm que ser reconhecidos pelo trabalho que fez durante a temporada, durante esse ano, né? Com cheio de dificuldades, principalmente como você frisou, equipes consideradas menores. Então, trabalho o ano todo. Você chegar à final, gente, questão de 90 minutos, vamos decidir. Qualquer um dos dois ali, qualquer vacilada, me desculpa o termo, qualquer vacilada você perde o título, né? Foi o que aconteceu com o Riachuelo, chegou à final e poderia ter sido campeão. Não seria injusto, né? Se ele tem chegado ao título de campeão, a conquista, logicamente seria uma grande justiça. Até porque, repito, o gol que ele sofreu, o Bagadão estava machucado e estava apenas completando, né? Não poderia mais ser substituído. E ele fez um gol, por sinal, ele chutou essa bola sem nenhuma pretensão de gol. Infelizmente, para o arqueiro do Carlos José do Riachuelo, essa bola penetrou e terminou 1-0. É bom lembrar que você falou sobre a valorização, mas a Mix Retro, nosso programa, nosso objetivo aqui é passar para o torcedor realmente uma opinião sem ser pela parte emocional, e sim pela parte da razão. Você citou aí as equipes de 67, né? Qual foram o relacionado por Ribamar? Você falou Carlos José, Assis Dante, Ivan Mato, Vesse e Pancinha. Então, 5 atletas, né? Normalmente, eu não coloquei, quando você me solicitou na década de 60, os melhores atletas, né? Eu coloquei 3 atletas do time campeão, ou seja, Pancinha, Vesse e Assis, 3 craques.
mas também teve o cuidado e por reconhecimento, citar dois destaques, um dos destaques dessa equipe do Riachuelo, que foi Ivan Matos e Carlos José. Então, observe que aí é onde há justiça. Beleza, Ribamar. Então, Jorge Level, técnico da equipe do Riachuelo, time vice-campeão do ano de 1967, citado aqui por Ribamar Cavalcante como o destaque do ano de 67. Agora, o dirigente. E aí? Quem foi o dirigente em destaque neste ano? Diga lá, Ribamar. Santo, é bom lembrar que você falou no técnico, né? É bom lembrar que, na época, nessa conquista 67, o América contou com dois grandes treinadores, né? Grandes treinadores. Um ex-atleta, Osiel Lago. Osiel Lago, o saudoso Osiel Lago, que brilhou no Alecrim, no América como atleta. Em 67 também, ele fez parte dessa conquista. Foram dois treinadores na conquista 67. Osiel, nosso conterrâneo, e o paraibano Edésio Leitão. Mas mesmo assim, na minha avaliação, fui justo, né, em optar por Jorge Level. Apenas estou citando que o América nessa conquista passou dois treinadores, Osiel e na conclusão do campeonato foi o Edésio Leitão. Agora vamos para a segunda opção, né, Santos? O árbitro. Isso, agora dirigente. Ribamar. Dirigente, positivo. Então, dirigente, Santos. Dirigente para completar, né? Para marcar mais um gol de placa, né? O Riachuelo, esse ano, foi um ano inesquecível para o Riachuelo. Eu optei pelo dirigente, esse grande serviço ao futebol do Rio Grande do Norte. Esse era o homem forte, Qualquer presidente de um clube gostaria de contar, né, com o apoio total desse saudoso que eu vou citar. Saiu, era um manda-chuva, tá vendo? Era uma espécie de José Prudente Sobrinho no ABC Futebol Clube, um Baixo Santana no Alecrim Futebol Clube. Eu optei pelo dirigente Tenente Castro. Tenente Castro, também do Riachuelo. Ele que montou essa equipe, não é? Ele que revelou alguns jogadores, porque ele tinha o olho clínico, hein? Ele batia o olho no atleta e poucas vezes ele errou, né? Ele acertou muito em apoiar alguns jogadores no início de carreira, hein, Ribamar? O gol mais importante que ele marcou, com o olho clínico, como você falou, foi realmente descobrir lá do bairro do Alecrim, mais precisamente ali no Paço da Pátria, por trás da Coserne hoje, que na época era a instalação do Força e Luz, o garotinho que chegou a representar com muita honra o Rio Grande do Norte, fora do nosso país, até no Cosmo. Eu me refiro ao Marinho Chagas, foi descoberto pelo saudoso Tenente Castro, no qual estou tendo o prazer e o privilégio de citá-lo aqui por questão de reconhecimento. Infelizmente, o técnico Jorge Level já partiu para o plano espiritual e também o nosso saudoso Tenente Castro também já partiu para o plano espiritual. Mas um excelente dirigente, né? Poderia ser roupeiro, massagista, técnico, ele fazia tudo na equipe do Riachuelo. Grande serviço prestado ao futebol do Rio Grande do Norte, principalmente ao Riachuelo Atlético Clube, e também foi grande dirigente, passando uma temporada também pela Federação Norte-Grandense de Futebol como secretário. Então, o Tenente Castro merece todo o reconhecimento possível para ser citado quando se trata da história do futebol do Rio Grande do Norte. Bacana, beleza, tá aí, portanto, Tenente Castro, dirigente do ano 1967. Agora, vamos para o árbitro. Quem foi o destaque da arbitragem nesta temporada, na sua opinião? Essa década, esse campeonato 67, principalmente da década de 60, muitos árbitros, né? Dificilmente viu um árbitro de fora, a maioria todos de casa, e muitos, inclusive, às vezes, até questionado, que encontrava dificuldade, porque nessa década de 60, realmente, como todos sabem, os mais que se destacavam era o trio, né? O trio famoso, Afrânio Messias, Luiz Meirelles e Jade Correia. Mas também tinha grandes árbitros, né? Principalmente os destaques, aqueles que se destacavam mais quando eram auxiliares, né? Então era de fundamental importância para um trio executar um bom serviço. Esse trio tem que existir muita harmonia. Então realmente esse era um dos que se encaixava bem do trio de arbitragem durante uma partida, a ser realizado no nosso saudoso estado Júnior Martins. Que saudade eu citar
citando esses profissionais e lembro de imediato do nosso Estado Júnior Martins. Eu optei pelo árbitro certo, o nosso saudoso, falecido recentemente, além de um árbitro, um excelente caráter, um homem exemplar. Eu estou me referindo ao saudoso Nelson Luzia. Grande Nelson Luzia! Muito bem. O Super Hélio o citava muito, né? Lembrando que ele tinha... que ele era careca, é isso, né? Chamava a atenção muito o Nelson Luzia, o saudoso Super Hélio que eu chamava, dizia, olha o carequinha, Nelson Luzia e tal, que se destacou muito, porque naquela época, a gente já falou aqui, né, Ribamar, não tinha essa distinção, realmente, só árbitro central, só assistente, não. Naquela época, o pessoal que apitava também era bandeirinha. Mas o Nelson Luzia era muito elogiado pela imprensa, principalmente quando ele era utilizado como bandeirinha. Tanto é que nos grandes clássicos, nos grandes jogos, ele era sempre indicado, porque mesmo naquela oportunidade não haver essa distinção, ele se especializou mais em ser bandeirinha, Ribamar. Isso aí, Santo, era a qualidade fundamental, era o aspecto de fundamental importância para quando fosse o diretor do departamento de árbitro fosse fazer uma escalação, principalmente nas decisões, ter esse cuidado, né, e colocar um trio de alto nível, né, então de conhecimento profundo. Então, Nelson Luzia realmente era o destaque. E sobre o negócio careca que você falou, né, o saudoso Hélio Campos sempre falava, o careca Nelson Luzia. E em questão assim, só em torno assim, para ficar mais descontraído o nosso bate-papo, o filho dele herdou a careca dele. É o nosso querido Lúcio Luzia, né, oficial da Polícia Militar, médico, né? Então, Nelson Luzia é o pai do nosso querido o oficial da Polícia Militar. Muito bem. E o Nelson era uma figura muito querida. A gente observava, Ribamar, de que ele tinha um trânsito, não é, com os outros árbitros, com os dirigentes, com o mundo esportivo do Rio Grande do Norte. Ele tinha uma credibilidade muito grande e o pessoal o respeitava muito, viu, Ribamar? E um fato interessante, você falou agora sobre o respeito, olha como é importante um profissional ser um exemplo de cidadão, podemos dizer assim. Ele era da rede ferroviária, né? Ele é da rede ferroviária. Mas muitas vezes, quando era escalado, Santo, para trabalhar, por exemplo, numa partida como Ferroviário e ABC, Ferroviário e Alecrim, Ferroviário e América, todos às vezes têm aquela colocação, fulano torce por determinado time, e ele não, né? Ele era da rede ferroviária, mas mesmo assim, Santo, sempre era o destaque da partida. Entenda a minha colocação, porque hoje, dificilmente, as pessoas não sabem diferenciar, né, a paixão, a profissão da determinada pessoa. Eu estou me referindo a Nelson, repito, porque ele era funcionário da rede ferroviária, mas também era escalado nas partidas do ferroviário e ele realmente agia como um profissional, independente do clube. Aí vem aquelas interrogações, ele vai trabalhar, é da rede ferroviária? Então isso aí que realmente todo tem que se conscientizar, desde que seja um profissional zeloso de caráter, não há problema nenhum e ele tem sua preferência. Muito bem. Agora, Ribamar, aproveitando a questão da arbitragem, eu gostaria da sua opinião, não é? Porque o GE apresentou uma matéria especial sobre algumas determinações da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, não está escrito em termos de regulamento, não é? Mas é uma orientação velada, não é? Da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol em termos de orientação. Que aquele árbitro que não seguir essa orientação, não é? Muitas vezes ele vai sendo escanteado e não vai ser escalado, né? Então, por exemplo, e você que inclusive já participou, né, de comissão de arbitragem, não como membro da comissão, mas da parte de burocrática, vamos colocar assim, né? E você teve muito contato com o presidente de comissão de arbitragem. Então, nesse momento, viu, Ribamar, existe uma orientação da comissão de arbitragem da CBF de que, por exemplo, o árbitro não tenha tatuagem, que o árbitro
não tem a barba grande, ele tem que tirar a barba, né? Não pode ter cabelos longos, tem que ser um cabelo curto. Não pode ter ficha suja no comércio, ele não pode estar no SPC, não pode estar no Serasa, entendeu? E aí, há quem discorde, achando que a CBF, a Comissão de Arbitragem, está invadindo a vida pessoal do árbitro, mas a justificativa é de que o árbitro tem que estar sempre bem apresentado, para que você tenha respeito, né? E ele estando numa vida suja, em termos de dívidas, ele fica muito suscetível a algumas propostas e tal. Então a CBF orienta os árbitros, não é, a ter esse tipo de comportamento. Você acha um exagero, Ribamar? Ou você acha que a comissão de arbitragem ela está correta em tentar preservar a imagem do árbitro, Ribamar? Santos, parabenizar o dirigente que teve essa excelente ideia e fazer com que cumpra-se rigorosamente essas normas, né? Eu 100% apoio essa decisão. Até porque, Santos, é difícil, né, você ter pessoas que têm a coragem de ouvir um pronunciamento dessa natureza, como você fez, e ficar no tempo popular em cima do muro. É muito mais lógico a pessoa querer agradar, querer acompanhar a maioria, que a maioria é contrária, hein? A maioria é contrária a essa decisão. Mas eu repito, né? Precisa você ter também coragem, usar esse termo, para se pronunciar a favor. Eu sou a favor totalmente dessas normas, né? Isso aí é característica de uma boa apresentação. Eu vou dar um pequeno exemplo para você, rapidamente, para não roubar muito tempo, para não extrapolar o tempo, porque eu me empolgo com esses assuntos. Eu fui sempre o militar, quando vai para a reserva, não fica em casa totalmente parado. Sempre arranja, como se diz, um bico, né? Para não ficar em casa, devido à atividade que ele tem em quartel, para não ficar em casa aposentado sem ter o que fazer. Então, um dos bicos que eu peguei, tive o prazer de ser supervisor das drogarias Globo e Guararapes, né? Sendo que eu, como supervisor, encarregado dessa área toda, lidando com o ser humano, encontrei algumas dificuldades, mas com a minha maneira de agir, eu superei todas as dificuldades e coloquei em prática justamente essas normas que você falou agora, que um determinado dirigente está tomando. Por quê? Vou explicar a você. Eu tinha os motoqueiros naquela época, a entrega a domicílio, né? Tinha motoqueiros. E sempre o meu regime, quando se apresentava, que vinha do recursos humanos, para se apresentar sobre o meu comando, primeira coisa que eu exigia do motoqueiro: farda bem limpa, cabelo cortado, nada de barba, nem pensar barba. Então, muitas vezes, eu tomei determinada decisão, o funcionário chegava para trabalhar, se pelo descuido dele não vinha com a barba feita, simplesmente não trabalhava. Eu estou apenas dando esse exemplo, realmente como é de fundamental importância essas decisões, porque há uma aparência, entendeu? A aparência é de fundamental importância, apesar de eu respeitar as opiniões contrárias à minha, entendeu? Mas essa é a realidade, tem que ser dessa maneira para se consiga até uma boa administração, e a empresa está em jogo. Então, na proporção que o funcionário está impecável, consequentemente, essa empresa, a tendência é crescer devido à postura que é usada com seus funcionários. Muito bem, tá aí a opinião de Ribamar Cavalcante. Agora, vamos fechar aqui com chave de ouro os destaques de 1967. Já foi citado o Jorge Level como treinador, o Tenente Castro como dirigente, Nelson Luzia como árbitro e agora a citação de um cronista esportivo, 1967. Diga lá, Ribamar. Uma das melhores faces da imprensa do Rio Grande do Norte foi essa década de 60. Grandes profissionais da imprensa, grandes profissionais. Então, jamais eu, após ter citado profissionais do nível do técnico Jorge Level, árbitro Nelson Luzia, dirigente, o faz tudo no Riachuelo, Tenente Castro, é claro que completaria esse quarteto
que eu tive que ter muito cuidado, né, para compor esse quarteto, um profissional de alto nível, um profissional respeitado por todos e, acima de tudo, homem de bem, admirado por todos. Eu optei pelo jornalista, pelo radialista, tá entendendo? O saudoso, repito, Aloysio Menezes. Aloysio Menezes, rapaz, olha aí, que foi também dirigente da CERN, né? Da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Norte. O Aloysio Menezes, muito respeitado não só pelos seus companheiros cronistas esportivos, mas também por dirigentes, por atletas, enfim, por todos que faziam o futebol naquela época, né, do Aloysio Menezes. Credibilidade tinha muita, né, Ribamar? Sem dúvida, Santo. Vale salientar e lembrar, principalmente para os mais jovens, quando o Ribamar Cavalcante fala em Aloysio Menezes, e logo em seguida estarei com o maior prazer colocando no meu Face o registro fotográfico desse quarteto, e todos vão fazer uma retrospectiva, alguns que talvez não teve a oportunidade de realmente falar quem é Aloysio Menezes. Falta palavras para Ribamar Cavalcante, né? Qualificar todo o poderio, a potencialidade desse profissional da imprensa. É bom lembrar que também é aquele, né, que deixa um bom exemplo para todos, principalmente para os seus filhos. Hoje, o ABC Futebol Clube tem um funcionário, né, um abnegado, podemos dizer assim, Kleber Menezes. Eu estou apenas dando esse exemplo para você ver o perfil. Você admira o perfil do Kleber Menezes, das bases do ABC Futebol Clube? Ele é filho do saudoso Aloysio Menezes. Apenas estou dando esse toque de elegância para saber como é importante, né, você ser um pai de família que deixa bons exemplos para os seus filhos, que quando parte para o plano espiritual, ainda fica seus filhos representando muito bem. Então isso é de fundamental importância. E também, Santo, vale salientar que na década de 60, mais precisamente no campeonato de 1964, o destaque da equipe do Ferroviário foi o ponta esquerda Lula. E o Aloysio Menezes, na época, ele sempre representava o Fluminense, aqui era o representante do Fluminense em nossa capital, e ele foi o responsável pela ida de Lula Soberano, ponta esquerda, que foi destaque do campeonato de 1964, a revelação. E ele realmente foi o responsável, repito, pela transferência dele para o Fluminense Futebol Clube. A partir daí, Lula jogou no Internacional, jogou no Sport, jogou no Fluminense e chegou até a vestir a camisa 11 da seleção brasileira. Bacana, muito bem. Tá certo então, Ribamar Cavalcante, fechando aqui, hein? 1967, técnico Jorge Level, dirigente Tenente Castro, árbitro Nelson Luzia e cronista esportivo Aloysio Menezes.